Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você pode repetir isso comigo? Declare comigo: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Pode sentar. Aleluia. Hoje, meus queridos irmãos em Cristo, nós vamos falar um pouquinho sobre fé. E antes de nós começarmos a falar sobre a fé, eu queria perguntar para você: como está a sua fé? Como está a sua fé hoje, agora, nesse momento? Kelly, minha fé está 1000 graus. Olha, Kelly, hoje eu não. Como é que é uma fé toda? Mas eu quero dizer para você que, independentemente de como você e eu chegamos aqui nessa manhã, nós vamos sair daqui com a nossa fé fortalecida em Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui ministrando sobre nós a sua presença. E nesse momento, Ele vai ministrar sobre nós a fé. A fé que nós precisamos para prosseguir, para continuar, para crer. Amém? E eu quero fazer algo um pouquinho diferente com vocês hoje. Nós lemos um versículo juntos. Você consegue passar aí, pai, para mim? Então nós lemos um versículo juntos. Mas eu quero declarar também, mais uma vez, a palavra sobre a tua vida. Mas eu não quero que você acompanhe na sua Bíblia, eu quero que você ouça. Eu quero que você ouça nesse momento, não só com os teus ouvidos físicos, mas com a tua alma, com os teus ouvidos espirituais, com todo o teu entendimento. Amém? Preste muita atenção. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. A fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da fé, Abel mesmo foi morto. Mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes de tudo isso, ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu a Deus a aprovação que veio por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como um estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Aleluia.
Foi pela fé que Abraão se tornou pai. Embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos, ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que praticamente estava morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia na praia do mar. Todos eles morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem nesse mundo. Aleluia. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que não estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficam pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou essa cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro de Jacó e Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Amém? Estão comigo? Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens para o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era tão bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem de um rei. E foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado do filho da Faraó, o filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse o filho mais velho deles. Pegando, amém, Jesus. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse em terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar o mar, os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta dela durante 7 dias. E foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e de todos os profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca dos leões. Apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eles eram fracos e se tornaram fortes. Diga comigo, eles eram fracos e se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros.
Alguns foram insultados, surrados e outros acorrentados e jogados em cadeias. Outros mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelha e de cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelo deserto e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. E para encerrar, porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Aleluia. Nós acabamos de ouvir a história dos hebreus da fé, que está lá em Hebreus 11. E eu quis que você acompanhasse comigo, para que você fosse imaginando cada guerreiro desse, cada homem cheio de fé, que nós vemos lá no Antigo Testamento, passando por tantas coisas, tantas dificuldades e permanecendo firme na fé. Talvez algumas dessas coisas que eu li aqui sejam sua realidade hoje. Talvez sejam outras. Mas a realidade é que todos nós, como filhos e filhas, passamos por tribulações e dificuldades. Por isso hoje, através dessa mensagem, através de tudo isso que eles fizeram para que hoje nós estivéssemos aqui firmes e fortes, crendo na promessa, continuássemos a boa obra que nos foi prometida através de Cristo Jesus. E quando eu li novamente essa mensagem, eu li aqui na tradução para a linguagem de hoje, o Senhor falou muito comigo. E por isso a mensagem de hoje é sobre a fé. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus trouxe ao meu coração lendo essas passagens, algumas palavras importantes que eu e você precisamos aplicar na nossa vida. Você vai ver que várias delas são verbos. E todo verbo ele é uma ação. Então não basta só ouvir, nós temos que praticar. E eu quero compartilhar com você tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E para a gente começar, antes de mais nada, a palavra fé, ela vem do latim e do grego. E é uma palavra muito antiga, antes mesmo de ser usada em questões religiosas. Eu coloquei aqui a nível de curiosidade, para a gente entender um pouquinho o que ela significava, mesmo antes de falar dessa fé no Deus impossível. Do latim, fides, que significa confiança, credibilidade e lealdade. Do grego, pistis, que refere-se à convicção, à persuasão, à confiança ativa. E a palavra, lá no latim, fides, ela é a raiz de outras palavras como fidelidade, como fiel. E no hebraico, emuná, que é frequentemente traduzida como fé, mas ela carrega uma ideia de firmeza, de estabilidade e de lealdade. Então olha o fundamento dessa palavrinha tão pequena. Olha quanto peso ela carrega. É confiança, é credibilidade, é ser leal. Leal a quem? Ao quê? É uma confiança ativa, ou seja, eu não confio hoje, amanhã talvez não, eu confio todos os dias, eu confio em quem? Vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Aqui do versículo 1 ao versículo 38, eu separei para comentar com vocês algumas palavras que nós precisamos usá-las no nosso dia a dia. E começando com a certeza. O que é a certeza? A certeza é a ausência de dúvida, é a ausência de insegurança. Então por isso que quando nós declaramos que nós temos fé, ou nós pedimos fé, nós temos que pedir para o Senhor a certeza. Que como diz lá no versículo 1, por mais que eu não veja, eu creio, eu confio. É fácil. O que vocês acham? É fácil.
nós recebemos essa convicção de fé. A partir do momento que nós declaramos o Senhor Jesus como o nosso Salvador, nós estamos declarando: eu tenho fé. Independente do que venha acontecer, independente das incertezas, independente das dúvidas que possam vir surgir, que possam acontecer, que possam surgir, eu decido acreditar, eu decido ter certeza de que o meu Redentor vive e Ele me conduzirá. A segunda palavrinha é aprovação. Nós vemos ali na mensagem dizendo que aqueles homens foram aprovados por Deus. Mas como querem que eu possa ser aprovada por Deus? Vocês consideram um filho e uma filha aprovado por Deus? O que você acha? Vai lá no seu coração, para você mesmo. É fácil ser aprovado por Deus? O que você acha? Aprovação, para que nós possamos ser aprovados por Deus, é um processo contínuo. Ele é diário. Baseado no quê? Na fé, na obediência daquilo que eu conheço e eu creio que é a palavra do Senhor, mas principalmente na transformação do caráter. Para que nós possamos ser aprovados e aprovadas por Deus, nós temos que ser transformados. Então eu quero dizer para você que se você está aqui hoje e continua com as mesmas práticas de sempre, todas aquelas que não agradam ao Senhor, sejam elas qual forem, porque não existem pior nem melhor, mas eu minto de vez em quando, uma mentirinha, eu engano as pessoas e tantas outras coisas. Sabe o que isso significa, irmão? Que talvez o teu caráter e o meu caráter ainda não tenha sido transformado por Deus, porque não existe transformação sem mudança de vida, não existe aprovação sem a transformação. Não adianta eu pregar e eu falar o quanto eu amo a Deus se eu não tenho essa transformação diária dentro de mim. E isso não é algo somente para hoje, é algo permanente, é todos os dias. Porque sim, nós somos falhos e nós estamos traçando uma meta, correndo a corrida para o nosso alvo maior, que nós vamos falar aqui, que é a nossa pátria celestial. Ela é contínua. Então quer dizer que essa transformação de caráter, ela é contínua. Então eu menti, hoje eu não minto mais, mas ainda tem coisas que eu preciso melhorar e eu continuo nesse caminho, buscando essa transformação. O que nós não podemos fazer como filhos e filhas é nos estagnarmos e acharmos que está bom. Não, precisamos caminhar para ser aprovados por Deus nessa contínua transformação de caráter, porque o nosso Deus, Ele é santo e nós estamos muito longe, mas nós estamos no caminho dele. Então tenha fé, tenha convicção, tenha certeza de que o Espírito Santo é contigo. Eu sei que talvez tenha coisas, existem pecados, existem raízes de pecados que muitas vezes vêm de gerações e gerações, são difíceis, mas nada é impossível para o Senhor. Não há nada que não possa ser quebrado pela graça de Deus, nenhum vício, nenhuma doença, nada. Então, em nome de Jesus, quando você estiver sendo aprovado, passando ali pelo caminho, e tiver que vencer aquele obstáculo, aquela transformação necessária, e vier na tua mente: eu não vou conseguir, você declare: eu consigo, em nome de Jesus, porque o Senhor está comigo. Amém? Terceiro ponto que nós lemos na palavra: confiança. Confiança. Veja que é outro processo diário. É diário, irmãos. Não tem como eu dizer assim: eu confio hoje. Não, amanhã você vai precisar confiar de novo, porque amanhã vão vir situações que vão pôr à prova a tua fé. Vão pôr à prova o teu amor com Deus. E nesse momento você e eu precisamos confiar. Como nós lemos no versículo 1, por mais que nós não estamos vendo a obra completa, nós estamos confiando que Jesus está conosco. Por mais que coisas pareçam tão difíceis hoje para a gente vencer, para a gente romper, mas nós seguimos confiando que o Senhor está conosco. E nós podemos, não pela minha força, pela tua
trazemos os pontos que nós precisamos melhorar, para que nós possamos ter um alinhamento das nossas atitudes. Pergunte para o Senhor: Senhor, o que há em mim que eu ainda não te entreguei, que talvez esteja até no subconsciente, no inconsciente, no meu profundo, que eu tenho repetido dia após dia, dia após dia, não tenho te agradado, mas tenho repetido o que, Senhor? Traz a memória, traz à tona, para que eu possa me alinhar com o teu propósito e com a tua vontade, em nome de Jesus. Outra palavra importante que nós tiramos desse texto é agradar a Deus. Nós vemos ali no versículo 5 que diz que aqueles homens agradaram a Deus. E veja bem, irmãos, eles não eram perfeitos, assim como eu e você, nós não somos. Eram sim imperfeitos, tiveram medos, tiveram suas dúvidas, mas a palavra declara que eles agradaram a Deus. Sabe por que eles agradaram a Deus, irmãos? Porque o coração deles se alinhou com o coração de Deus. Por isso eles agradaram a Deus. Porque o propósito de Deus foi estabelecido na vida deles e foi alinhado ao coração deles. Por isso a palavra declara que eles agradaram a Deus. Não porque eles eram perfeitos e santos, não. Porque eles estavam alinhados com aquilo que Deus havia prometido, crendo e confiando nessa promessa. Crer, nós lemos várias vezes nesse texto, crer. Para crer é preciso ter uma jornada íntima e pessoal com o Senhor, baseada na confiança. Não tem como a gente crer em alguém se nós não confiarmos nessa pessoa. Não tem como nós botarmos fé naquela palavra se não houver confiança. Então veja que uma coisa vem de mãos dadas com outra. Ouvir, nós ouvimos muito também essa palavra, ouvir. Ouvir, irmãos, o que quer dizer ouvir, Kelly? Ouvir com sinceridade. Ouvir com sinceridade a voz do Senhor, a sua palavra. Conhecê-la, buscar conhecê-la. Mas principalmente, aquietando a nossa mente, irmãos. Muitas vezes nós estamos só escutando tantas coisas. Às vezes a nossa cabeça está a milhão. Ou será que é só a minha? Tanta coisa, tantos pensamentos, tantas coisas para fazer, sabe? Tanta rotina, tanta coisa, que às vezes nós não estamos ouvindo a Deus. Para ouvir a Deus, nós precisamos silenciar a nossa mente, se aquietar o nosso coração. Conhecer a palavra dele, conhecer o que ele espera de nós, o que ele espera de você. Como que nós vamos conhecer essa vontade? Através da sua palavra, através da voz do Espírito Santo falando com você, meu querido. O Senhor, ele anseia por filhos que parem para ouvi-lo. Quantas vezes nós temos feito isso no nosso dia, parado para ouvir a voz de Deus? Ah, Kelly, mas Deus fala. Ele fala, porque o Espírito Santo está dentro de você, ele está com você onde você vai, ele fala com você o tempo todo. Só que às vezes nós estamos com a nossa mente tão conturbada, tão acelerada, com tantas preocupações mundanas, que nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. E não tem nada melhor do que nós possamos ouvir do que a voz do Espírito Santo de Deus. Ele aquieta a nossa alma. Ele nos faz raciocinar, ele nos faz pensar, ele nos faz colocar a nossa casa em ordem. Entende quanto isso é precioso, ouvir a Deus? Desacelerar a nossa mente, aquietar o nosso coração. E isso, irmãos, só é possível na presença do Senhor. Salvos. Nós vemos lá no versículo 7, dizendo que Noé e toda a sua família foi salva. O que é ser salvo, meu querido? É confiar na palavra de Deus e na obra redentora de Cristo. Você é salvo? Você é salvo? Pastor,
Ele é inteira e suficiente para me salvar e para te salvar. E que essa verdade esteja fixada no teu coração, na tua mente. Você é salvo porque você recebeu a obra de Jesus na sua vida. E não importa o quanto você seja pecador, o quanto eu e você sejamos falhos, pobres de espírito, mas o que importa é que nós recebemos a Cristo Salvador na nossa vida. Ele é toda a obra que nós precisamos para a salvação. Ele é tudo em nós. Aleluia. Por isso, irmão, diga com convicção quando te perguntarem: você é salvo? Sim, eu sou salvo. Eu sou salvo pela fé e pela obra redentora que Cristo fez por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia. Obediência, amados. Obediência é um ato de amor diário a Deus. Um ato de amor diário. E olha a racinha que é desobediente é do ser humano. Ô Senhor, né? A pastora Lu já pregou aqui, já falou algumas vezes, né? Que a criança, ela não ensina nada a ser desobediente. Ela já nasce sendo desobediente muitas vezes. Porque nós precisamos nos alinhar as nossas escolhas com aquilo que Deus tem para nós. Alinhar não só as nossas escolhas, mas os nossos pensamentos e, consequentemente, as nossas ações com os princípios de Deus para mim e para você. E isso é diário. Quantas escolhas nós fazemos todos os dias? Desde o momento que você pega o seu olhinho abençoado, que Deus te dá mais um dia, você já começa escolhendo o que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, para onde eu vou, o que eu vou fazer. É ou não é? Quantas escolhas diárias nós temos? Eu quero dizer para você: você tem escolhas. Sempre você tem escolhas. Nós não podemos dar desculpas e falar: pois é, mas é que eu tive que ir por lá. Não, você foi porque você quis. Então, que em nome de Jesus, que todo dia nós escolhamos obedecer a Deus. Por mais que o nosso coração queira outro caminho, mas nós escolhemos obedecer a Deus. Só assim, irmãos, nós conseguimos buscar a santidade. Só assim nós conseguimos ter o amor pelo próximo, decidindo, escolhendo, renunciando às nossas próprias vontades para que a vontade de Deus venha e permaneça sobre nós. Esperar. Outro exercício diário da fé. É fácil esperar, mas o que você acha? Para alguns um pouquinho mais fácil. Para aqueles que já são mais aceleradinhos, um pouquinho mais difícil, né? Que querem resolver tudo para ontem. É fácil esperar em Deus, irmãos? Não fale? Não é fácil. É outro exercício diário de fé. E olha, e veja bem que esperar não quer dizer cruzar os braços e ficar parado, esperando tudo cair do céu. Não é sobre isso, não é ser passivo. Mas é agir. Olha que engraçado. Quando a gente fala em esperar em Deus, a gente fala em agir, mas agir com confiança, com controle. Eu achei que esperar é ficar esperando Deus fazer acontecer. Não, amados. É o contrário. É ação com confiança e com a certeza de que eu coloco toda a ansiedade e descanso em Deus, porque Ele tem o controle do tempo e o propósito perfeito para mim e para você. Entende a diferença de esperar? Esperar que a vontade de Deus aconteça? E como que eu espero? Eu espero crendo, eu espero orando, eu espero jejuando, eu espero lendo a palavra, eu espero tendo pequenas atitudes que dependem de mim todos os dias, que é exercendo a minha fé. Aleluia. Nós vemos também sobre multiplicar. Quando a gente fala em multiplicar, irmãos, nada mais é do que agir com gratidão. Mas como assim quer agir com gratidão? Compartilhar com o outro tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Sendo um bom administrador de tudo aquilo que Deus tem dado para você. Compartilhando a tua fé com o outro. E tantas outras coisas. Multiplicar o reino é sobre isso. Aleluia. Está comigo, irmãos? Estão comigo? Está fazendo sentido para você essas coisas sobre fé? Ou não?
versículo 13 nós vemos ele falando sobre passagem. E quando a gente fala em passagem, irmãos, nós estamos falando em não se apegar a coisas e sentimentos desse mundo. É realmente uma passagem. Realmente nós não somos desse mundo. Realmente nós estamos de passagem. E eu separei aqui 1 João 2, 15 e 17, que diz assim: não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, não vamos deixar o nosso coração se corromper com coisas que o mundo nos oferece, porque tudo isso é passageiro. Nós temos um lugar melhor, que é a pátria celestial. Aleluia. Filipenses 3:20 também declara: pois a nossa pátria está nos céus. A nossa casa permanente, irmãos, não é essa. Não é esse corpo, não é aqui. E quando nós entendemos o real significado de estarmos de passagem caminhando com Cristo, tudo começa a fazer mais sentido. A tua fé começa a ficar mais firme, mais fiel e mais verdadeira, porque você entende que não é aqui o propósito. Nós vemos sobre sacrifício. O que é sacrifício, irmãos? É uma entrega diária de vida por amor àquele que nos amou primeiro. E veja que diferença é o sacrifício de hoje, porque nós vemos todos esses homens aqui lá no Antigo Testamento fazendo sacrifícios a Deus, sacrifícios de animais, sacrifícios de sangue, para poderem se achegar a Deus. Veja que o nosso sacrifício hoje é diferente. O nosso sacrifício é entrega. O nosso sacrifício é abrir mão de coisas que talvez esse mundo nos ofereça para receber coisas que o céu tem para nós. Aleluia. Nós vemos também sobre bênçãos. Deuteronômio 28:2 diz assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Todas as bênçãos de Deus estão declaradas sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua geração. Amém? Você toma posse disso? Aleluia. Nós vemos também no versículo 23 eles declarando que não tiveram medo, irmãos. E aqui nós clamamos a fé sobrenatural, aquela fé que nos dá a provisão que nós precisamos, seja ela qual for. O medo, ele é algo natural que vem para o ser humano, até como às vezes uma forma de cuidado. Eu não vou atravessar a rua correndo sem olhar, porque eu tenho medo de ser atropelado. É o medo que nos assegura a vida. Esse é o medo do ser humano. Mas quando nós falamos aqui não ter medo, nós vemos a palavra declarando que as circunstâncias eram difíceis. Ameaças de morte, como a própria vida de Moisés que nós vimos, o rei declarando que matassem as crianças. E a palavra declara que seus pais não tiveram medo, porque eles criam naquilo que Deus tinha, na promessa de Deus para eles, mesmo sem saber tudo aquilo que ia acontecer através do filho deles, mas eles eram confiantes na promessa. Em nome de Jesus, que nenhum medo esteja sobre nós para nos paralisar a continuar no propósito de Deus para a nossa vida. Que nenhum medo, em nome de Jesus, venha sobre a tua vida para paralisar as palavras e declarações de bênção que Deus quer fazer através da tua boca. Em nome de Jesus. Porque Satanás tem tentado colocar medo nos nossos pensamentos, no nosso coração, dizendo que nós não podemos, que nós não somos capazes. Realmente, pela nossa capacidade humana, nós não somos mesmo. Mas aquele que nos amou primeiro, que morreu na cruz por nós, que nos deu o Espírito Santo de Deus, que mora em mim e em você, pode todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, se há medo em mim e você, que ele vai embora em nome de Jesus. Que a palavra declara que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é o verdadeiro amor? É Jesus. Aleluia. Estamos caminhando para o fim.
Alexa, todo sacrifício, tudo aquilo que você faz em meu nome, Thaís, eu vou te recompensar. Ele é um bom pai, irmãos. Ele é um pai perfeito. E quando nós falamos dessa recompensa, realmente é um galardão divino. Você vai chegar diante de Deus e Deus vai olhar tudo aquilo que você fez por amor em prol da casa dele, em prol dos filhos perdidos dele. E talvez você pense assim, Kelly, mas esse galardão eu preciso fazer muita coisa. Não! Deus quer que você apenas declare aquilo que está sobre a sua vida para o outro. Ele quer apenas que você declare essa fé que Ele tem te dado. Às vezes é só uma palavra, creia em Deus, Ele está com você. Essa é a obra que nós estamos fazendo, irmãos. Sabe, talvez você pense, mas o pastor não tem um galardão. Sim, e todos nós teremos um galardão, claro que segundo a sua obra. Ele está vendo, irmãos. Ele está vendo. Nós vemos na palavra também que caíram as muralhas, né, de Jericó. E essa muralha que eu quero falar com você, talvez seja uma muralha invisível hoje na minha e na tua vida. Aquelas muralhas que caíram, elas foram visíveis. Mas ainda mais difíceis são as muralhas invisíveis que têm tentado crescer dentro de nós. Ou talvez já tiveram estabelecidas por algum momento, ou talvez ainda estejam. Em nome de Jesus, pela fé, irmãos, nós precisamos derrubar muralhas. É fácil? Nada é fácil. Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus nunca falou que seria tudo perfeito e doce e agradável. Mas pelo contrário, Ele falou que tudo é possível ao que crê. Por isso, em nome de Jesus, eu não sei se há em mim ou se há em você alguma muralha invisível, seja ela na tua mente, seja ela no teu corpo, seja ela no teu coração, que tem tentado te parar, que tem tentado te bloquear. Ou que talvez há muito tempo você não consegue prosseguir. Eu quero dizer para você que todas as muralhas caem em nome da fé, em nome de Jesus, pela palavra declarada. Muitas vezes, irmão, Satanás quer que nós permanecemos estagnados, sabe por quê? Porque um filho estagnado, ele não dá prejuízo para o inferno. Um filho estagnado não avança com a palavra do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, se você se sente paralisado de alguma forma, seja nos teus sentimentos, nas tuas emoções, na tua vida, seja ela qual for, em nome de Jesus, que a partir de hoje você declare, Senhor, que caia por terra toda muralha, seja na minha mente, no meu pensamento, seja no meu corpo, seja uma enfermidade, seja o que for, que toda muralha caia por terra, Senhor, para que a tua palavra avance, para que a minha fé cresça, em nome de Jesus. E nós vimos que os homens, leia para mim, os homens venceram. E por que você acha que você não venceria? Por que você acha que alguma luta é grande demais para que você não possa vencer? A palavra declara que todos os homens lutaram e venceram. Em nome de Jesus, eu declaro para você que você vai lutar e você vai vencer, porque você não vai pela tua força, você vai pela força do Senhor dos Exércitos. E quem pode contra Jesus? Diga para mim, irmão, que situação na tua vida que Jesus não pode vencer? Eu e você talvez não, bem provável que não, mas Jesus pode. Assim como aqueles homens lutaram e venceram, esta é a palavra sobre nós. Lute, irmão. Lute, porque a presença de Deus está sobre você, e aonde o Senhor Jesus está não há derrota. Nem a morte pode parar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nem a morte pode parar, o que pode parar eu e você? Eles eram fracos, mas se tornaram fortes. Você é fraco? Eu sou fraca. Mas nós nos tornamos fortes. Por quê? Pela presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Somos fracos, somos muito fracos. Mas a presença que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, que é cheio de vida, de coragem, ele vence todas as coisas. 1 Coríntios 16, 13 diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens e
Quanto mais fraco você estiver, quer dizer para você que mais forte você vai estar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós andamos muito convictos, nós andamos na força do nosso braço. Mas quando nós entendemos o quanto nós somos pobres, fracos e pecadores, nós dependemos da presença de Deus. Então eu quero dizer para você, você é fraco? Você é forte. E para finalizar, não poderia deixar de falar sobre o versículo 39 e 40, irmãos, porque aqui ele traz um dos desfechos mais bonitos e profundos para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque lá no versículo 39, ele diz assim: todos creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas eles ainda não receberam o que havia prometido. O que ele quer dizer aqui para nós no versículo 39, irmãos? Esse último versículo, irmãos, ele fala que eles não receberam o que havia prometido. Tantos homens e mulheres gigantes na fé enfrentaram tantas perseguições lá no Antigo Testamento, tantas batalhas, tantas coisas, mas eles ainda não tinham recebido quem? Quem, irmãos, que eles ainda não tinham visto? Jesus. Ou seja, a redenção completa do reino de Deus. Então veja, olha como esses dois versículos ele nos conecta o passado com o presente. Olha que reviravolta linda. Tantos homens cheios de fé, eles morreram olhando para o futuro, irmãos, sabendo que Deus cumpriria sim a promessa. Eles criam nisso, mas sem ver Cristo de carne e osso. Eles viveram na época da esperança, irmãos, e nós vivemos na época da realização, irmãos. Você entende quanto isso é precioso? Eles não viram Jesus chegar, mas eles confiaram na promessa, eles creram e eles morreram crendo na promessa. Mas eles não viram, irmãos. E olha como eu e você somos tão abençoados hoje, porque nós vimos a promessa se concretizar. Nós vimos o nosso Jesus chegar. Nós vimos o nosso Jesus curar. Não quero, mas eu não vi. Sim, irmãos, nós vimos, está aqui. Todos os dias quando eu abro a palavra, eu vejo Jesus. Todos os dias quando eu falo com Deus, eu sinto Jesus. Porque Ele é real, Ele é presente na minha e na tua vida. Olha que lindo, irmão, nós estamos na geração daqueles que contemplaram a Cristo, o perfeito. Oh, querido, se isso não for motivo de alegria, se isso não for motivo para que a tua fé aumente nesta manhã, ela mais será. E no versículo 40 ele diz assim: um plano aí, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco esse plano fosse aperfeiçoado. Ele declara isso no versículo 40. Porque um plano ainda é melhor, irmãos. Sabe uma corrida de bastão, onde um vai correndo e passando o bastão para o outro? Foi isso que eles fizeram. E hoje o bastão está conosco. Esse bastão ele se chama fé, se chama convicção, que nós estamos crendo e caminhando e andando para a realização da promessa que é Jesus, para um plano melhor. Talvez você esteja sofrendo hoje, mas eu quero dizer para você que o plano de Deus para você não é esse, é um plano melhor, é uma pátria celestial. Você consegue imaginar isso? Por isso todo o sofrimento que você tem passado, toda angústia, toda tribulação, toda dor, seja lá que for, toda perseguição, tudo isso faz parte deste plano terreno. Mas o plano de Deus para você é a pátria celestial, é viver com Deus. Por isso eu quero dizer para você nesta manhã: peça fé para o Senhor. Senhor, acrescenta a minha fé nesta manhã para que eu não pare no meio do caminho, para que eu não deixe meu bastão cair, porque eu ainda preciso passar para outros. Estamos sendo aperfeiçoados. A palavra aperfeiçoar, ela tem o sentido de completar. Nós estamos sendo completados pelo Espírito Santo de Deus para receber essa promessa que é real e é verdadeira. A palavra declara que o homem mente, mas Deus não mente, irmãos. Por isso que nós estamos aqui. Mesmo
Se você precisa de um pouquinho mais de força, Ele te dá. Se você